Olá, bem-vindo ao nosso sétimo encontro aqui, sétimo episódio dessa série especial, Mordomo Eficaz, que é a semana de reavivamento espiritual 2024. E sem demora, já vamos para o título de hoje, Abrindo as Janelas do Céu. Recentemente em um almoço de sábado, estávamos saboreando nosso prato favorito. Uma boa discussão teológica. Depois de algum tempo, a conversa voltou-se para a questão das recompensas e bênçãos. Deus recompensa os fiéis hoje ou as recompensas divinas estão reservadas para o futuro? Qual é a natureza da recompensa de Deus? Espiritual, material ou ambas? Se houver uma recompensa no presente, qual é o propósito dela? Curiosamente, existem várias posições sobre essa questão entre nós. No que diz respeito à recompensa divina, os cristãos estão divididos. Para alguns, trata-se de obedecer a Deus para desfrutar de uma bênção maior, enquanto outros fazem uma abstração completa de uma recompensa presente. Essa situação me levou a revisitar Malaquias 3, versos 10 ao 12, uma passagem comumente citada para apresentar a recompensa de Deus para aqueles que devolvem fielmente o dízimo. Profusão de bênçãos. Malaquias usa uma linguagem figurada, abrir-lhes as janelas do céu, para descrever o resultado de devolver o dízimo de tudo ao Senhor. Anteriormente, Moisés usa uma expressão semelhante. Gênesis 7, verso 11, ele usa a expressão as comportas do céu se abriram, para descrever a forte chuva que caiu durante os 40 dias do dilúvio. Em outro lugar, ele usa uma expressão bem parecida. Êxodo 16, verso 4, se referindo ao maná, que foi uma provisão diária feita por Deus a Israel por 40 anos, a expressão usada é farei chover do céu pão. Abrir-lhes as janelas do céu transmite a ideia de uma iniciativa divina, de abundância e de coisas materiais. Malaquias 3,10 fornece informações preciosas sobre o resultado para os dizimistas fiéis. Derramar sobre vocês bênção sem medida. Este ensinamento está em harmonia com a promessa de Deus encontrada em Deuteronômio capítulo 28. A linha introdutória informa sobre os destinatários da promessa, aqueles que têm o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno. Versículo 1. Mais adiante a bênção é descrita. No verso 12 é dito, o Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Embora o amor e as bênçãos de Deus precedam o dízimo, é biblicamente correto reconhecer que Deus acrescenta abundantes bênçãos materiais àqueles que são fiéis dizimistas. Ellen White confirma esse entendimento. Tivessem eles reconhecido plena e francamente as reivindicações de Deus, atendendo-lhes às exigências, ter-se-ia sua bênção manifestado no aumento do produto da terra. Maiores teriam sido as colheitas, as necessidades de todos teriam sido abundantemente supridas. Quanto mais dermos, tanto mais receberemos. A recompensa presente e futura dos fiéis é uma verdade muito bem estabelecida. As abundantes bênçãos de Deus não vêm em pacotes uniformes. Não é tudo igual, né? Elas variam de um indivíduo para o outro. Alguns não mendigarão pão, de acordo com o salmista, no Salmo 37, verso 25, enquanto outros produzirão riquezas em abundância. Ellen White explica esta realidade diversa. Ela diz o seguinte, alguns terão 100 vezes tanto nesta vida e no mundo vindouro, a vida eterna. Mas nem todos receberão 100 vezes mais nesta vida, porque não o podem suportar. Em Lucas 16, versos 10 ao 13, na versão A Mensagem, diz: se você não é honesto em cargos menores, acha que alguém irá promovê-lo a gerente? A fidelidade no dízimo mostra que podemos viver com mais bênçãos de Deus. Atualmente estamos percorrendo territórios desconhecidos. Muitos estão enfrentando novas circunstâncias na vida, com as quais não têm nem experiência nem recursos.
Em tais situações, a tentação de interromper a devolução do dízimo geralmente é grande. No entanto, não será mais sábio e mais reconfortante manter as janelas do céu abertas sobre nós? O esquema de Deus, o esquema de proteção de Deus. Os próximos dois versículos, Malaquias 3, versos 11 e 12, expandem o versículo 10. Malaquias 3, 11 declara: Repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Aqui, Malaquias desenvolve seu pensamento acerca das medidas de proteção de Deus. A vida nos tem ensinado que não basta ser abençoado, temos também que preservar e desfrutar das nossas bênçãos. O profeta Miqueias descreve uma consequência da infidelidade. Ele diz assim, ó: Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Esses são cenários de vida frustrantes. Quando os filhos de Israel subiam a Jerusalém durante as 3 festas de peregrinação, eles cantavam seu mais profundo anelo: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Isso acontece quando o nosso Deus repreende e literalmente deixa o devorador aleijado e paralisado. Jesus menciona a presença de um devorador e nos lembra do seu plano protetor. João 10, verso 10 diz: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Nesse versículo, essas ovelhas são aqueles que reconhecem a voz dele e o seguem. Ele garante proteção e vida abundante para aqueles que o reconhecem como dono. No tempo de Malaquias, o povo falhou em reconhecer Deus como Pai e Mestre, e como resultado, suas bênçãos foram amaldiçoadas. Em contraste, o dízimo é uma declaração de reconhecimento da propriedade de Deus sobre nós e sobre todas as coisas. Tal reconhecimento permite que Jesus nos inclua em seu plano de proteção. A proteção de Deus é muito necessária nesses tempos de instabilidade. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Em um mundo onde o mercado de ações oscila dia após dia, múltiplas guerras são travadas, a Covid-19 e a varíola dos macacos são uma ameaça e o custo de vida sobe rapidamente, não é melhor colocar a nós mesmos e tudo o que temos sob os cuidados do Deus Todo-Poderoso? Ao devolvermos o dízimo, nos inscrevemos no plano de proteção de Deus. Mais bênçãos com um propósito. Lemos em Malaquias 3, verso 12: E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse verso usa 2 expressões para a reação dos outros quanto aos fiéis dizimistas: vos chamarão bem-aventurados e terra deleitosa. Em Provérbios 31, a expressão a chamam de bem-aventurada é aplicada à mulher virtuosa. Ela é chamada de bem-aventurada por seus filhos e seu marido. Esses elogios não são por sua beleza ou pelo que ela adquiriu, mas por suas ações. Fazer coisas boas, os frutos de suas mãos e suas obras, que constituíam uma bênção para eles e para os outros. Maria, a mãe de Jesus, também foi chamada de bem-aventurada, porque mediante suas ações sacrificais, o mundo seria abençoado. Uma pessoa é chamada de bem-aventurada quando se torna uma bênção especial para os outros. Esse é o propósito das abundantes bênçãos adicionais. O apóstolo Paulo explica esse conceito em 2 Coríntios 2, capítulo 9, verso 8.
E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas ações. Para Paulo, tudo que Deus nos dá em abundância é para um propósito altruísta, a saber, mais boas obras. O crente que é abundantemente abençoado não vive de acordo com o padrão desta era. Ele vive para um propósito, para um princípio mais elevado. Ele não ganha mais para gastar mais consigo mesmo, mas para se tornar uma bênção maior para os outros. A finalidade de devolver fielmente o dízimo não é obter mais bênçãos, mas tornar-se um canal maior de bênçãos. A expressão terra deleitosa fala sobre o aumento da capacidade de testemunhar dos filhos de Deus, o que os torna desejáveis. Enquanto desfrutasse das abundantes bênçãos do Senhor, Israel seria atraente e desejável. Muitos anelariam ser como eles e fazer parte deles. Assim, o povo de Israel poderia cumprir mais facilmente o plano de Deus para eles. Para ele. Na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Era o propósito de Deus. Está lá em Gênesis 22, verso 18. E isso aconteceria quando eles obedecessem a sua voz. A abundante recompensa do dízimo fiel não é satisfazer nossos desejos egoístas, mas servir como testemunho da bondade e fidelidade de Deus. Quando somos abundantemente abençoados, temos mais oportunidade de apontar a fonte de todas as bênçãos para as pessoas. Ellen White nos diz que devemos pegar a Deus pela palavra e, em simplicidade de fé, andar segundo a promessa e dar ao Senhor o que lhe pertence. Os dizimistas fiéis são recompensados agora e serão no grande dia de Deus. Deus é Senhor dos exércitos, capitão e comandante dos exércitos angelicais, e nenhuma de suas promessas deixa de se cumprir. No entanto, devolver o dízimo não é uma barganha entre o ser humano e Deus. Não se trata de devolver para obter mais. Assim como um espírito altruísta leva a fidelidade na devolução dos dízimos, esse mesmo espírito pode nos ajudar a usar nossas bênçãos adicionais para abençoar outras pessoas e testemunhar sobre o doador de todas as bênçãos. Olha que texto maravilhoso em Conselho sobre Mordomia. O Senhor do céu lança um repto àqueles a quem ele tem suprido com a sua liberalidade para que o provem. Vamos ao nosso compromisso? Comprometo-me a devolver os dízimos do Senhor, que é equivalente a 10% de nossa renda. Que Deus possa nos abençoar ao compreender essa mensagem tão significativa para nós e para os nossos dias. Um forte abraço a você.